E com relação ao investimento, como é que tá a sua carteira hoje? Cara, então, investimentos, voltando um pouquinho, né? Tô vendo aqui o livro Princípios do Ray Dalio, né? Que é muito bom. Né? Eu sempre trouxe princípios comigo, né? Como investidor. E os primeiros princípios que eu aprendi foi a diversificação e investir no mercado americano. Foi uma coisa que, cara, pra mim é essencial, independente se eu moro... Tudo bem, eu moro fora hoje, então eu tenho uma exposição muito maior, né? Mas mesmo morando dentro do país, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, também ia diversificar meu portfólio pro exterior, né? Então hoje minha carteira, olhando de cima, ela tá 60% dolarizada e 40% local ainda. Até menos, talvez hoje uns 35% por aí, no Brasil, né? Pô, Daza, você investe no Brasil, você é louco? Por que você investe no Brasil se você mora na Arábia? Porque minha família tá no Brasil, eu tenho negócios no Brasil, eu penso futuramente em vir pro Brasil, né? No futuro, talvez, morar aqui de novo. Então, e eu acho que tem alguns ativos aqui, principalmente fundos imobiliários, como excelentes ativos para você investir, né? Então, eu gosto de ter uma segurança na terra que é a minha terra nativa, né? E a maior parte do Brasil tá em fundo imobiliário? Como é que tá? A maior parte tá em fundo imobiliário e caixa hoje, né? Eu tenho um caixa, eu gosto de ter liquidez. Pô, Daza, você tem muito dinheiro... Às vezes eu recebo galera falando... Por que tudo isso, né, em CDB? Por que tudo isso na sua conta corrente? Porque eu quero ter liquidez, mano. Eu prefiro ter liquidez do que... E a renda fixa aqui no Brasil remunera muito bem. Exatamente, a cara. também, né? A real é essa. A renda fixa rende muito bem, né? Vai ter oscilações em momentos? Vai ter, mas o país, estruturalmente, precisa ter uma renda fixa alta. Precisa, porque a inflação é alta. Então, não é ruim, né? E essa história de, não, a ação pro longo prazo é a melhor coisa. Eu discordo. Se for pegar o Ibovespa, por exemplo, perde pra renda fixa em vários momentos. Eu discordo. Então, assim, você tem ativos bons, né? Você pega lá, sei lá, investir em ações por longo prazo, lá do Jeremy Siegel, né? Que ele tem um livro dele lá que é muito bom, recomendo pra quem quiser. E tem aquele famoso gráfico das ações disparando, aí você tem o ouro lá embaixo, renda fixa lá embaixo, bonds. Primeiro, aí a galera usa isso daí como argumento, né? Mas aí ele tá comparando uma economia que não é do Brasil, exatamente. né? Então... Primeiro, as ações de lá é a economia americana, Sim. né? Do Brasil, né? Que a taxa de juros era praticamente zero há décadas já. Perfeito. Então, isso daí você já tem que colocar no seu lugar do Brasil, cara. Você vai ter empresa boa? Você vai ter empresa boa. Mas se no final das contas o Brasil ele não estiver evoluindo, essas empresas elas vão ter o seu potencial limitado, né? Então é isso que eu sempre levo de ponto de atenção na hora de você investir. Cara, você quer investir no Brasil? Investe, cara. Mas não quer dizer que você vai investir, esquecer e você vai estar rico lá no futuro. Você tem que ter uma diversificação, né? Então, eu vejo que o Brasil tem oportunidade, mas a minha grande parte está no exterior, principalmente aí ações, ETFs, que seguem ações no final das contas, né? O REITs também, que eu gosto bastante. E renda fixa, um pouco, como eu falei para você, alguma parte do meu salário acaba saindo direto para renda fixa, então tem uma parte só em dólar mesmo, né? Seguindo algum bonde de curto prazo, ganhando somente uma pequena rentabilidade. Que um ponto interessante pra galera que não tá acostumada com o mercado americano é que lá não tem título pós-fixado que nem tem no Brasil. Então é só pré-fixado e tem a variação do título de marcação a mercado Exatamente. Só que aí, quanto menor o prazo, só pra complementar aqui, então, o título vence em 3 meses, por exemplo, a volatilidade vai ser muito menor. Quanto maior o vencimento, maior a volatilidade do título. E aí o retorno também vai acabar sendo menor, né? Então, eu também gosto, né? Eu acho válido todo mundo também ter renda fixa, né? Tirar esse preconceito aí. Mas eu vejo que o investidor brasileiro, ele vai muito por momentos, né? Então, o que tiver na moda, o que tiver na mídia, principalmente, cara... É aquilo que tá pagando mais que ele quer, né? O que tá pagando mais hoje? Onde que eu coloco? Exatamente, é o que tá pagando mais. A gente viu isso daí casos com criptomoedas, né? 2018, estouro de criptomoeda. Passava na TV, mano, passava na novela, a galera queria Bitcoin, né? Bitcoin. Aí quando tava 15 mil dólares aí no começo do ano, no final do ano passado, ninguém queria mais. E o dólar é a mesma coisa, cara. O grande fluxo de pessoas que chegou no meu Instagram e que foi investir em dólar seguindo meu canal, minhas dicas, foi quando o dólar tava 5,60, 5,70, né? A galera queria comprar dólar na época, aqui o dólar vai chegar a 10, meu Deus. Aí agora que tá 4,70, todo mundo sumiu e ainda fica nervoso. Pô, comprei com o 5,60 das, agora tá... Falei, tudo bem, mas quando tava 5,60, a bolsa americana tava, sei lá, em quantos mil pontos. Hoje em dia tá 4,70, só que a bolsa já cresceu bastante. A bolsa também americana, ela evoluiu, né? Você não vai investir no dólar em si, porque o dólar é inflacionário. Uma moeda. Você não tá operando câmbio, você tá dolarizando seu patrimônio em ativos que geram caixa. Valor. Perfeitamente. Você não tá especulando o câmbio, né? Então, esquece o dólar, né? Estruturalmente, no meu ponto de vista,
o dólar ele vai continuar se valorizando sempre contra o Brasil. Não, são dois fatores que são muito simples, né? A questão da diferença de inflação do Brasil com os Estados Unidos, então a gente vê historicamente que a inflação do Brasil sempre foi e sempre vai ser maior, e a diferença do crescimento das economias. Então, que economia que vai crescer mais nos próximos anos? A do Brasil ou dos Estados Unidos? São esses dois fatores que são os principais para determinar Perfeito. se o dólar vai se apreciar ou se desvalorizar. E os dois, querendo ou não, a tendência é que os Estados Unidos cresça mais e que a inflação lá seja historicamente menor. Exatamente, eu concordo muito com essa visão, só que a pessoa tem um viés doméstico. Ah, não, o Brasil tem muita oportunidade. Se o Brasil der certo, o Brasil explode. Mas o Brasil não vai dar certo, cara. Eu acho que o Brasil nunca vai ser aquele país que, pô, vai dar muito certo e também não vai ser aquele país que vai virar uma Argentina ou uma Venezuela. Exato, claro, o Brasil nunca vai ser uma Argentina, mas também nunca vai ser uma Suíça. Porque você tem um congresso, hoje em dia, né, que eles olham para os próprios interesses, infelizmente. Então, quando o Brasil tá indo muito bem, eles começam a passar cheque em branco lá. Modo de dizer, tá? Não quero tomar processo aqui, não. Modo de dizer, eles acabam gastando mais dinheiro, né? Com outras coisas que acabam não voltando pra economia e ela cresce mais. E quando o Brasil tá ruim, todo mundo se ajuda pra tirar o Brasil do buraco. Né? Então é sempre esse 880, né? Mas no final das contas... aquela nota 6,5, 7, que passa de ano, quando vai, desce, fica ruim, eles se dão uma recuperada. Perfeito. Aquele cara mediano que quando precisa estudar, ele vai estudar, mas também quando tá ok, ele não vai querer tirar 10, né? Então, eu acredito que o Brasil vai continuar sempre assim, né? Isso não quer dizer que não tenham coisas boas para você investir no Brasil, né? Você tem grandes empresas, né? Que vem se valorizando e continuam se valorizando. Mas grande parte das empresas que geram índice são empresas muito voláteis porque estão ligadas diretamente a commodities, né? Preços cobrados no exterior. Vale, Petrobras e até mesmo os bancos mesmo que utilizam dos juros interno, que acaba tendo essa oscilação também, então eles vão estar sempre levando a economia oscilando e nunca tendo um crescimento tão grande, né? Você vê que por conta disso que o Ibovespa consegue ser tão ineficiente comparado ao S&P 500, por exemplo? Com certeza, porque se a gente puxa o S&P 500, os dois setores que compõem o índice são tecnologia, que cada vez mais vem crescendo, então quando você acha que já chegou no limite, surge outra coisa. Agora, a inteligência artificial que pode ditar, né, o mundo a partir de agora, o que não quer dizer que isso é bom para investir, tá? Depois a gente tem que filtrar isso. Tem que ver, porque não adianta só você comprar bons ativos, tem que comprar bons ativos a bons preços, Exatamente. Né? Então e aí você também tem saúde, que é uma coisa que vai sempre ser utilizada, e a saúde tá andando cada vez mais do lado da tecnologia, né? Hoje você tem robô fazendo cirurgia para você, né? Sim, e ainda também no S&P 500 a gente tem a parte imobiliária também, vários REITs também estão listados lá. Exatamente, e essa parte imobiliária é interessante, porque são estruturas tão grandes, né? Que, cara, você não imagina. Depois, se a gente falar de alguns ativos especificamente, né? Você tem REITs lá que são enormes, né? Então, isso daí... Que não se limitam só no território dos Estados Unidos. Tem REITs que tem na Europa, imóveis na Europa exatamente. Aí, no Brasil, você aprende fundo imobiliário, pega um fundo imobiliário com 10 prédios. Aí você vai estudando todos os prédios. Esse aqui fica nessa localização top, né? Aí fala, boa localização, bons inquilinos. Aí o fundo tem 10 prédios e 15 inquilinos. Aí você estudando, top. Aí você pega o REIT, meu amigo, tem 5 mil inquilinos com... Dá nem pra ver tudo, com, sei lá, 13 milhões de metros quadrados de área. Não tem como você estudar isso, entendeu? E o REIT de tudo que é tipo também. Então, aqui no Brasil, a gente tem já os queridinhos que tem mais aqui. Então, tem de galpões logísticos, tem de shopping. Lá tem REIT de servidor só, de data center. REIT de storage, pra você só guardar suas coisas, que lá é muito comum também, né? Tem o REIT de cannabis, né? As estruturas de cannabis. São REITs que estão bem descontados nesse momento também. Eu não sou fã, mas assim, é uma proposta diferente, que se passar e se der certo, e são vários cis, eles podem se valorizar bastante. Então hoje eles estão a pechincha, mas também tem um risco muito grande, porque lá nos Estados Unidos são leis estaduais, né? Exato. Tem uma lei federal, mas tem leis estaduais. Então cada estado age de um jeito, o que pode impactar o REIT, né? Que tá focado nesse segmento. E por conta disso que provavelmente deve estar sendo precificado para baixo, né? Exatamente. Segurança, exatamente. E aí é aquilo, se as leis continuam ou mudam para favorecer, vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Então, né? E eu não gosto de brincar com o meu dinheiro. Então eu não gosto de ficar fazendo apostinha. Se der certo, aqui vai explodir, né? Eu gosto sempre de ser botar o pé no chão. E por isso que eu comecei com economia americana como renda variável na minha carteira. Eu olhei historicamente e vi que ela sempre passou por várias crises, voltou mais forte, né? E assim, não tô falando de 15 anos, 20 anos, né? 200 anos. Né? Então, isso daí já me trouxe uma segurança. Moeda, dólar, mais de 200 anos também. Me trouxe mais uma segurança.
baboseira da galera falando de China que vai dominar e vai A gente passar. trouxe o professor Huck aqui, né? E aí ele... Ah, ele gosta? Aham, assim, aí ele, pô, estuda pra caramba sobre e ele comentou que ele acha que é praticamente muito improvável, né, pra não falar praticamente impossível que a China seja a moeda global por conta de eles serem uma economia fechada. Então, Perfeito. então como que Que ele vai legal. ser uma moeda global por conta disso? É, ainda bem que ele tá alinhado com o meu pensamento também. É porque a China tem controle de capitais. Então ela é fechada. E para ela começar a crescer cada vez mais, ela precisa se abrir pro mercado. Mas por ter controle de capital é muito difícil. Você não vai ter a segurança de um título americano num título chinês, né? Então isso daí já traz a primeira barreira, sem contar que a própria China controla a moeda dela com o dólar. Né? Então ela mesma, se vocês viram, eu acho que 2 anos atrás teve uma manipulação que falaram que aí o yuan desvalorizou bastante, porque ela vai injetando dólar e aí ela faz o yuan baixar. Ou seja, ela controla a moeda dela com dólar. Então, ela sempre vai precisar do dólar. E também tem a desvantagem de ser moeda global por conta de... na hora de fazer exportação. Então, por todo mundo ter dólar, o preço do dólar sobe. Aí, se ele vai vender pra fora, ele não tem esse ganho na hora do câmbio. Então, Exato. aqui no Brasil, vou vender pra fora, pros Estados Unidos. Vai ser em dólar, eu vou ganhar porque o dólar é mais caro que o real. Lá não, o dólar vai ser sempre mais caro do que outra moeda que eles vão exportar também. Perfeito, exatamente. E é por isso que a dívida americana só sobe por conta Só disso. sobe. É uma coisa que... Nossa, mas os Estados Unidos uma hora vai, sei lá, vai quebrar. Sim, dívida nunca é bom, mas todo país tem dívida, né? Todo país acaba tendo uma dívida. Só que qual que é a diferença dos Estados Unidos para todos os outros países? Ele imprime a própria moeda da dívida, né? Então é o único país que consegue imprimir a própria moeda da dívida. E a dívida internacional de todos os países são em dólar, né? Então ela consegue ter esse controle. E por isso que eu ainda acredito que, cara, a hegemonia do dólar vai continuar, só que pode acontecer de os países começarem a diversificar suas reservas, como já está acontecendo, né? Então, assim, não necessariamente ele vai ser a melhor moeda de todos os países, mas a força dela ainda vai continuar por bastante tempo, né?